Essa parábola, primeira vez que eu escutei, as primeiras vezes que eu a li, eu sempre achei um pouco meio exagerado em lançar o que escondeu o talento, né, nas trevas, no ranger dos dentes. Sempre tive uma visão que às vezes a gente constrói no meio da sociedade, às vezes uma visão capitalista, numa visão onde que a gente está olhando para uma pessoa que está com, vamos colocar assim, com um empréstimo, um dinheiro, onde uns conseguiram dobrar e outros não. Mas é muito bem claro que essa passagem, ela não trata de dinheiro propriamente dito. Ela não trata, né, de servos propriamente dito. Ela trata do reino de Deus, da obra de Deus. E com Deus não se barganha, com Deus não se negocia, com Deus não tem um relacionamento íntimo com Deus sobre capital ou comercial. Com Deus o relacionamento é diferente. E é muito importante você observar que há princípios aqui fundamentais para o nosso dia a dia, para entender o que é o reino de Deus, para a gente estar no reino de Deus e viver a plenitude da sua vontade. Princípios esses que há de começar que tudo aquilo que Deus nos dá, como o Senhor que deu aos servos o dinheiro, tudo aquilo que o Senhor nos dá é imbuído, junto de uma responsabilidade. E tudo que o Senhor nos dá não se arremete, não se trata de bens nessa vida. Na parábola é muito interessante que o termo que usa é o termo talento. E talento é um termo que antigamente se usava para dinheiro, moedas de prata. E da mesma forma que no versículo 18 vai falar que o que recebeu escondeu o dinheiro, escondeu esse talento, essas moedas de prata. Muitas das vezes as pessoas não têm a noção de que tudo que Deus nos dá é acoplado de graça. Você pode fazer uma analogia a essa parábola com diversos pontos, com diversas questões. A começar aquilo que o Senhor deu aos 5 talentos, aos 2 talentos, a 1 talento, por mais que seja algo material, ele é acoplado de responsabilidade para que o Senhor iria voltar e cobrar. Tudo que Deus nos dá nessa vida, seja bens materiais ou qualquer outra coisa, é um reflexo da graça de Deus. Um favor que não merecemos. Como, por exemplo, a saúde. O Senhor te deu saúde para trabalhar. O Senhor te deu um nome para honrar. O Senhor te deu uma família. Ah, pastor, mas eu nasci pobre, sem família, e o meu nome não tem valor nenhum. Mas Deus continua mesmo assim te dando a graça da vida. A oportunidade de lutar, de vencer. Porque realmente a uns Deus deu a mais, como que deu a 5 talentos, e a outros deu a 2 talentos, a 1 talento. Mas se você analisar a parábola, mostra que tudo aquilo que o Senhor dá aos servos é mediante a sua capacidade. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, ninguém é tão rico que não tenha algo para receber. A graça de Deus, ela inunda todos nessa terra, independente de bons ou maus. E perceber que Deus vem cobrando a responsabilidade sobre essa graça que é derramada. Ela combina também sobre a responsabilidade sobre a sua vida, sobre tudo que rodeia a sua vida como um todo, a começar com a responsabilidade espiritual, a começar com a responsabilidade diante de Deus, do seu compromisso. E na aula do Impacto eu até mencionei sobre a questão do batismo, que é um compromisso que você tem com o Senhor, uma aliança que você tem com o Senhor. E Deus há de cobrar essa responsabilidade a todos na terra, seja pessoas da igreja ou não, seja pessoas do mundo ou religiosas, porque a graça de Deus é derramada sobre todos, e na medida que Ele cobra as coisas espirituais. Deus te dá riquezas que vão além da sua imaginação, porque nós valorizamos muito ao bel prazer das coisas materiais. Mas na medida que nós buscamos as coisas espirituais, nós descobrimos essa graça. E a grande questão aqui é sobre o servo de 1 talento. E se observar,
ele apenas pega o seu talento e esconde na terra. Ele simplesmente enterra o seu talento, essa moeda, esse dinheiro. Se for fazer menção ao próprio termo talento, que muitos fazem, muitos pregadores fazem, como a ideia de realmente dons e talentos que Deus nos dá, que a pessoa enterra ela, também possa se fazer referente, mas eu quero que você vá além do que você possa imaginar como apenas um dom, um talento ou algo material. Eu quero que você enxergue que aquilo que a parábola diz que o Senhor entregou, não é apenas só a questão de algo material ou um dom, um talento, mas sim a graça e a responsabilidade da sua vida. Deus te deu o maior de todas as riquezas, que é a sua vida. Não existe riqueza maior do que viver. De tal maneira, algo que muitas pessoas não imaginam, viver é uma riqueza maravilhosa que Deus valoriza, que Deus incentiva, justamente na criação, como Adão e Eva, com crescer e multiplicar. Essa riqueza proporciona graça. E justamente a única coisa que o servo recebeu, o único talento, ele vai e enterra. E ele sabia que isso é algo referente à responsabilidade. Que aquele bem que Deus o entregou, aquele servo que o Senhor deu para aquele servo, vinha junto com uma responsabilidade. Porque ele conhecia o seu Senhor. Só que ele enterra. E qual o motivo real para ele enterrar o seu talento? Aquilo que Deus entregou? Ou muitas das vezes, a própria graça de viver? Que por mais que você não consiga visualizar, é uma referência profunda aos valores da sua vida, a sua própria vida. Muitos colocam os seus dias, o seu tempo de vida enterrado em coisas que não é da vontade de Deus, se concentrando em projetos e ideias que estão longe do coração de Deus. Ah, pastor, mas os meus projetos são projetos bons, de estudo, faculdade, trabalho. Mas tudo aquilo que não está dentro do coração de Deus se torna vazio e sem significado. Toda a sua vida acaba sendo enterrada em coisas que não é do coração de Deus, que não é do reino de Deus. E ele justamente, simplesmente, o que motivou ele a enterrar foi o fato de que ficou receoso, ficou com medo. Com medo da responsabilidade, do medo de viver, do medo de poder responder ao seu Senhor, de ter, de repente, perdido aquele dinheiro, e por isso enterrou. E justamente o fato de enterrar o seu talento é o que o seu Senhor lhe cobrou. É justamente por ter enterrado, ele perdeu o maior bem, que é a sua própria vida, sendo jogado nas trevas, sendo jogado no ranger de dentes. Por isso que quanto vale a sua coragem diante da sua vida, vale tudo. Vale tudo que você tem diante de Deus. A coragem de enfrentar os propósitos da vida, a coragem de enfrentar os desafios, a coragem de enfrentar os males, as dores, os traumas. Tudo isso está relacionado à dádiva de Deus e à responsabilidade que Deus nos dá cada dia mais. Jamais você poderá fazer aquilo que Deus designou para você fazer. E a grande questão, para você entender o que é responsabilidade como um todo, a gente imagina a responsabilidade simplesmente o cumprimento de trabalhar, de fazer, de cumprir um compromisso, né? Algo que você combinou com alguém. Mas quando a gente entende que a responsabilidade é algo muito maior diante de Deus, você consegue ver que envolve tudo na sua vida. A Deus devemos todas as coisas e a responder por todas as coisas. Através dele, que nós compreendemos esse valor real de crescer na direção de um relacionamento íntimo e profundo. E aqui o servo, ele simplesmente enterrou o seu talento. É uma referência muito importante, como muitos pegam aquilo que Deus dá em alguma área e simplesmente enterra por causa do medo, do receio. E se observar cada detalhe dessa passagem, você vai descobrir dentro da sua vida, fazendo uma
uma análise, fazendo uma interpretação da sua realidade, você vai descobrir algo que precisa ser desenterrado para justamente fazer multiplicar. É um princípio dentro do mundo espiritual, dentro da presença de Deus, a multiplicação. Quando Deus criou o universo, Ele criou o universo com as coisas se multiplicando. Quando Deus designa e dá o propósito, antes do homem pecar, como um propósito para a humanidade, Ele dá a seguinte ordem: crescei e multiplicai. A multiplicação está na criação, está na ordenança para a humanidade, está na parábola, como nós lemos dos servos, onde os homens que receberam 5 talentos dobrou para 10, o que recebeu 2 dobrou para 4. Porque é uma responsabilidade de entender que esse é um princípio daqueles que vivem no mundo espiritual com Deus. De fazer aquilo que o Senhor te entregou prosperar. Mediante ao trabalho? Não, mediante a obediência. Mediante a obediência. Justamente apenas obedecer, Deus fará com que tudo se encaixe. Porque tudo aquilo que Deus te entregou com graça, sobre tudo que rodeia a sua vida, com todas as coisas, os favores que Deus lhe entregou, favores esses que você não merece, Ele entregou sabendo da sua capacidade. Entregou mediante aquilo que você é diante dele. E você lê a passagem e você vê isso. Onde a passagem fala que entregou mediante a sua capacidade de cada um. Uns a mais, outros a menos, mas todos têm. Entenda, queridos, que quando você entende da sua responsabilidade, quando você entende do compromisso com Deus, quando você vai crescendo na caminhada com Deus, seus olhos vão se abrindo de tal maneira que você vai compreender certos sinais, certos propósitos, certas decisões simples da sua vida que vai abrir a sua mente, como, por exemplo, o lugar que Deus te semeou, o lugar onde que Deus te colocou. Quando você compreende que o seu ND, a sua igreja, precisa dos seus talentos, precisa da sua vida, para que outras vidas possam ser alcançadas, para que o propósito de Deus possa ser alcançado. Quando você entende a sua responsabilidade diante daquilo que Deus entregou, não estamos falando só de bens materiais, mas de tudo. Você começa a entender que aqui não está falando apenas de talentos ou algo material, mas está falando algo que está relacionado ao seu propósito de vida, está relacionado ao seu chamado, está relacionado à sua vocação, está relacionado aos desígnios de Deus para o seu coração, para a sua vida. Porque isso também são os talentos, a riqueza que Deus te entregou. A gente olha para a palavra riqueza e imagina barras de ouro, dólar, propriedades. Mas aqui é a referência dessa passagem, está falando do reino de Deus. E se eu perguntar para você qual é a riqueza do reino de Deus? É ouro, barras de ouro, dólar? Será que isso é a riqueza do reino de Deus? Ou será que é a graça do Senhor? Ou será que é o propósito de Deus para a sua vida? Ou será que é a maravilhosa vida que o Senhor te entregou? Com tudo que vem junto, como uma família, como uma oportunidade, como saúde. Quando você pega tudo isso, você começa a entender que existem riquezas que ainda irá ser descobertas. Você ainda verá que o Senhor te dará coisas no meio da caminhada que não poderá ser enterrada, que dependerá da sua coragem para que essa riqueza possa ser multiplicada, que dependerá da sua ação, do seu compromisso. Aonde está a sua coragem nesse momento para poder enxergar a sua vocação, o seu chamado, a direção? Tente escutar a voz de Deus em todos os momentos, querido, para não perder essa riqueza, esse talento que Deus entregou a cada um. Não tem para onde fugir. Todos nós somos servos do Altíssimo. Se não aprendermos a ser servos nessa terra, jamais aprenderemos qualquer outra coisa, porque tudo vai perder o valor. Não adianta
tentar ser um advogado, um diácono, um pastor. Não adianta tentar ser um mega empresário, um homem bem-sucedido. Se não aprendermos a ser servo, que pegou os talentos e e dobrou e fez prosperar, para nada servirá essa vida. Porque justamente essa passagem fala do reino de Deus, fala da salvação e da caminhada contínua com Deus. É nele, por ele, que é observado tudo ao redor da sua vida. Ele é o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Eu acho muito bonito na passagem onde fala, na passagem bíblica que fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, dando um exemplo de ser servo. Se o nosso próprio Cristo Jesus foi servo da nossa vida, servo dos discípulos, muito mais nós devemos aprender com ele. Muito mais nós devemos aprender e entender o que é ser servo do nosso Senhor. A palavra Senhor, ela é uma referência muito forte. Eu não gosto muito de chamar as pessoas de Senhor ou Senhora, justamente porque essa conotação para mim é muito pessoal, muito forte diante de Deus. Estava conversando até com um jovem daqui da igreja, referente a isso. Porque Senhor, a ideia de Senhor é dono, é proprietário. E quando a gente entende isso, que nós somos servos de um Senhor, a gente compreende que isso é poderoso demais. É a mesma palavra que os anjos usam, é a mesma referência que os anjos usam diante de Deus. Nós, muitas das vezes, chamamos o nosso Deus de Salvador, mas os anjos chamam de Senhor, porque Deus é o dono, proprietário, que tem autoridade. E quando fala dono, proprietário, não é simplesmente dono de algo material, mas é Senhor no sentido de autoridade sobre a vida. E o servo que tinha receio, tinha medo, conhecia o seu Senhor, conhecia a autoridade que tinha o seu Senhor. E ele julgou o servo como negligente. Será que existe alguma área dentro do seu coração, dentro da sua vida, que você está negligenciando diante de Deus? Negligenciando diante daquilo que o Senhor propôs para a sua vida, como projeto, propósito? Existem 3 coisas que você precisa entender. Existe a questão do seu chamado, que é algo que Deus irá te entregar. Existe a questão do propósito de Deus relacionado à sua vida, como os planos de Deus. E existe algo que é chamado de desígnio de Deus, para o qual você foi constituído, para o qual você foi definido sobre o futuro. Entender cada um desses 3 pontos é importantíssimo. Entender que seu chamado tem a ver com a sua vocação, tem a ver com um complemento sobre a sua vida, tem a ver com um complemento do seu coração, de quem você é, da sua formação diante de Deus. Tem a ver com o propósito, tem a ver com os planos de Deus sobre a sua vida como um todo, relacionado a você complementar esses planos, conectando muitas das vezes a propósitos que Deus estabeleceu com outras pessoas. E os desígnios de Deus nada mais é do que aquilo que Deus tem do melhor para nós, que é a salvação, que é estar junto dele, que é a prosperidade em todas as áreas da sua vida, que é entender que através dele, por ele, tudo se fez. E a verdade é que muitos de nós, mediante a realidade, difíceis, como traumas, como muitas das vezes o receio, o medo, o sentimento que muitas das vezes é construído pelas circunstâncias, nós acabamos enterrando o nosso talento. Só que nessa manhã, você está tendo a oportunidade, junto como eu estou tendo a oportunidade, de desenterrar esse talento, de desenterrar essa riqueza, antes que o nosso Senhor chegue, antes
que o nosso Senhor se apresente para nos julgar e nos cobrar. Porque o Senhor Deus cobrará a todos a responsabilidade de vida. Cobrará a responsabilidade da caminhada com Ele. Não há outro caminho senão a de se entregar a Ele, ao nosso Senhor, o verdadeiro talento, multiplicado, concluído, com propósito. Não enterre os seus talentos, não enterre a sua riqueza, não enterre o propósito de Deus. Não enterre a sua vida, porque muitos no dia a dia vivem constantemente uma vida pelos desejos, pelas obras da carne, enterrando os projetos de Deus, enterrando a vontade de Deus. Mas o Senhor há de cobrar. O Senhor há de cobrar a cada um esse chamado, propósito. Se não for outros tipos de riqueza, como o perdão, o arrependimento, a graça, como a responsabilidade de discipular, de amar o próximo, justamente como qualquer outra riqueza espiritual que Deus nos dá. Muitos não entendem, mas às vezes o simples fato de você evangelizar uma pessoa, que é uma responsabilidade da igreja como um todo, proporciona uma riqueza logo em seguida, que é o discipulado dessa pessoa. Aquele que evangeliza tem a responsabilidade de cuidar, de amar. São as riquezas que o Senhor nos dá. E muitas das vezes, acontece em muitas igrejas, o fato, o costume da igreja, por muitas das vezes, doutrina, de simplesmente as pessoas evangelizarem, né, apresentar a pessoa para o pastor, e no final, deixar nas costas do pastor a responsabilidade do discipulado. Como, na verdade, a Bíblia não fala, fazei discípulo a toda criatura. É muito fácil, muitas das vezes, a gente olhar simplesmente o fato de, toma aqui, pastor, agora discipula, evangeliza e discipula. Todos nós temos essa responsabilidade. É mais um ponto das riquezas espirituais que Deus nos dá, dos talentos específicos. Deus irá te apresentar pessoas, Deus irá te apresentar situações, onde dependerá do seu talento, porque Deus sabe da sua capacidade para fazer prosperar a situação, para fazer prosperar a vida de outra pessoa, para que a salvação possa ser alcançada. Da mesma forma, existem outras situações, outras áreas da nossa vida, que dependem dessa coragem, dessa coragem de viver, dessa coragem de enfrentar as coisas. E é isso que eu quero que você se atente nesse texto, como ponto principal, que é o quanto vale a sua coragem. Vale tudo. Vale tudo que rodeia a sua vida. Está relacionado a tudo na sua vida. Ter a coragem de entender que aquilo que o Senhor te dá é necessário para poder seguir em frente. É necessário para poder fazer o que é melhor diante de Deus. Não tenha o receio de cumprir aquilo que Deus designou. Se Deus lhe entregou as riquezas espirituais, é porque você tem a capacidade para gerenciar, para administrar, para você proporcionar a multiplicação desse bem. Bem esse que muitas das vezes pode ser simplesmente um abraço, pode ser simplesmente uma ligação, um compromisso no reino, pode ser muitas das vezes um compromisso com a família, um compromisso com a igreja, um compromisso com o ND, ou simplesmente um compromisso com uma oração, por exemplo, que temos 9 horas da manhã. Pode ser muitas das vezes o compromisso com a aliança do Senhor, como o batismo, como a Santa Ceia, tão igual quanto um compromisso que muitas das vezes a pessoa tem em dizimar. Todos os seus talentos está relacionado a uma responsabilidade espiritual, que será cobrado sobre cada um com a coragem. É sobre a coragem que é a virtude que o Espírito Santo nos proporciona.
relação de intimidade com Ele, que nos fará entender e ver e enxergar. No mundo espiritual, essa é a diferença. Qual é a coragem que Deus está te proporcionando? Tenta visualizar no seu dia a dia. É esse aspecto que eu quero que você se atente a cada detalhe da sua vida. A cada minuto seguimos numa caminhada, recebendo da mão do Senhor talentos. E toda vez que eu falo a palavra talentos, a minha mente vai dons né, e habilidades e capacidades. Mas eu quero que você enxergue a riqueza espiritual por trás disso. Aquilo que muitas das vezes a gente encara de uma forma natural, de uma forma normal, como fosse algo corriqueiro. Mas que na verdade é mais uma oportunidade para continuar vivendo, respirando. Às vezes por pessoas vivem certas circunstâncias que às vezes por um segundo ela perde a vida. E você está tendo mais um segundo na casa do Senhor. Por muito menos as pessoas sofrem acidente ou perdem patrimônio ou passam por uma desgraça, qual perde tudo. Mas nós estamos aqui, aproveitando cada minuto na presença do Senhor, aproveitando esse momento de estar na casa, aproveitando esse momento para entender que cada segundo é importante diante de Deus e que se fazemos valer a pena mediante aquilo que o Senhor nos dá, é porque Ele nos dá coragem e não medo e não receio de viver. Aqui, o que recebeu o talento conhecia muito bem o seu Senhor. Conhecia muito bem o seu Senhor que irá cobrar. Talvez as pessoas no mundo não conheçam o Todo-Poderoso, dando graça e oportunidade. Mas mais cedo ou mais tarde o Senhor irá cobrar de tudo e de todos. E é importante a gente entender que quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, mais aprimorados nós ficamos em dar o melhor da nossa vida, em dar o melhor dos nossos talentos, em dobrar e entregar em suas mãos. Até coisas simples da nossa vida, como, por exemplo, nossos filhos, são responsabilidade diante de Deus. Talvez você esteja no ND e tenha uma pessoa que é sobre a sua responsabilidade continuar cuidando. É responsabilidade da igreja cuidar um dos outros. E quando falo cuidar, não precisa necessariamente ter uma mega teologia, ou saber diversos versículos, ou ter vários estudos, estudo do batismo, do impacto, tudo. Quando fala sobre amar e cuidar do próximo, está falando de coisas simples da vida. Uma simples ligação, um simples cumprimento, um simples abraço, uma simples preocupação. Tudo isso faz parte dos talentos que Deus te entrega. Tudo isso faz parte da sua vida como um todo. Eu espero que cada exemplo que eu aqui esteja dando possa abrir a sua mente sobre as diversas áreas da sua vida. Sobre aquilo que Deus entrega dia após dia. É claro que existem talentos, existem riquezas, existem coisas que Deus te dá mais para frente da sua vida, mas no seu futuro, porque muitos deles você vai estar descobrindo o propósito, o tempo. Porque da mesma forma que o Senhor saiu e entregou e deixou e voltou, existe um tempo na nossa vida onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor voltará, onde o Senhor começará a cobrar por aqueles que mais recebem, para os que menos têm. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E isso é um princípio muito importante que está na palavra de Deus. Quanto mais tem, mais será cobrado. Cobrado sobre a sua liderança nessa terra, sobre a sua liderança que Deus dá. Ah, pastor, mas eu não lidero nada. Lidera, todos nós fomos chamados para liderar. Nem que você tenha um filho e ele tenha 3, 4 anos, você tem que liderar. Nem que você esteja estudando e você é grupo, você faz parte de um grupo de estudo da sua escola, ou faculdade, ou o que seja, tem que liderar. A liderança é uma responsabilidade diante de Deus, sobre ter atitude, sobre fazer acontecer, sobre agir mediante a palavra de Deus. Talvez você não tenha uma liderança institucionalizada,
um cargo de empresa ou algo assim. Mas o fato de que Deus entregou a habilidade para agir é uma característica da liderança. Assim como Deus te deu a capacidade de se agir em meio e conquistar pessoas para o reino de Deus. Tudo isso faz parte da riqueza, assim como muitas outras coisas que não percebemos. Mas é num olhar delicado sobre a sua vida, dia após dia, você enxergará o que Deus tem de melhor te entregado. O que Deus tem de melhor entregado no seu coração, na sua vida. E tudo aquilo que Deus te entregar está associado a uma responsabilidade. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir da responsabilidade que Deus entrega. Muitos tentam fugir através do suicídio, através da depressão, se isolando, através de circunstâncias, ou da culpa, ou da vingança. Tudo isso são coisas que a pessoa não percebe a coragem, junto com a ação do Espírito Santo para enfrentar. E Deus há de cobrar a tudo e a todos sobre os talentos e a riqueza que tem entregado.